Olá, sejam bem-vindos ao debate digital sobre o tema Transformação Digital na Indústria. A presente discussão é promovida pelo P7 Criativo, uma iniciativa da FIENG, Codemig e Governo do Estado de Minas Gerais. Convidamos especialistas da indústria, os quais representam instituições que são referências em inovação no nosso país e que já atravessaram e ainda atravessam por um processo de transformação digital. Realizamos um evento presencial no P7 Criativo, no qual, após palestras introdutórias sobre o tema, convidamos todo o público para a participação. Nesse momento é que geramos conteúdo de forma inédita. Com o auxílio de algumas ferramentas de Design Thinking, organizamos o público em grupos para extrair as sensações, informações e atitudes já observadas por eles em suas próprias organizações e vidas cotidianas. Após o evento, sumarizamos as principais descobertas e convidamos os palestrantes a debaterem os temas, gravando vídeos curtos em seus próprios smartphones. O resultado vocês verão a seguir. Aproveitem esse rico conteúdo e já os convido a deixarem seus comentários nesse vídeo, bem como compartilharem. Pretendemos expandir essa discussão que contribuirá com a formação de nossa sociedade no breve futuro. Muito obrigado. A grande maioria das certezas mapeadas, e que são reforçadas pelos dados apresentados pelo Celso do Gartner, sinalizam dois aspectos. 1. Haverá transformação no perfil de emprego em renda, com mudança cultural, eliminação de empregos e potencialmente geração de novos. E 2. O movimento é inevitável. Poderá ser mais rápido ou mais lento em diferentes regiões, mas já está ocorrendo. A questão é: se essa transformação é inevitável e excludente no sentido de movimentar as oportunidades de algumas áreas de conhecimento para outras, qual deve ser a nossa postura como indivíduos e como se deve posicionar a indústria? Sou Juliano, da Taking. Primeiro, agradecer rapidamente aí pelo convite do P7, FIENG, para a discussão da transformação digital. Agradecer também ao Daniel pelas perguntas, agradecer o pessoal que participou do debate. Primeiro comentário que eu queria fazer em relação à primeira pergunta é que ainda a primeira pergunta começa com algumas certezas mapeadas. Na realidade, eu acho que são muitas incertezas, tá? Tem muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou mandar alguns links aqui no próprio WhatsApp, mas tem uma discussão muito interessante, super importante, entre o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, e do Elon Musk, que é o CEO da Tesla. Vou mandar um link para vocês. Enquanto o Elon Musk é um pouco mais negativo, fala que a inteligência artificial é um dos maiores riscos que nós vamos enfrentar, o Zuckerberg fala que é até irresponsável essas pessoas que estão sendo negativos, as pessoas que estão negativas em relação à inteligência artificial. Ele comenta aqui que você está argumentando contra, por exemplo, os carros que não vão ter mais acidentes, que são os carros autônomos. E você está argumentando contra também a possibilidade de diagnosticar melhor as pessoas doentes. Então, sim, existe esse debate, mas na realidade existe muita incerteza. Acho assim que o ponto-chave para essa pergunta é a capacidade de aprendizado e adaptação. Porque, na verdade, a gente discutiu uma série de tecnologias, mas a gente não tem certeza do que vai acontecer no futuro, qual tecnologia vai dominar, qual tecnologia vai fracassar. E, de repente, vão surgir outras tecnologias e capacidades que não estão mapeadas, e elas que vão prevalecer, a gente não sabe. Então, o que prevalece como indivíduo, para o indivíduo ser competitivo, é a capacidade de aprendizado e adaptação. Acho que acabou o período do especialista, e a gente está entrando num período em que o que vale mais é o indivíduo que consegue entender diferentes contextos, que consegue relacionar com diferentes comunidades, que consegue estudar e entender diferentes assuntos e conectar tudo isso. Acho que isso vai ser o diferencial do indivíduo como profissional. E extrapolando isso para a organização, a gente cai mais ou menos no mesmo contexto. O que vai prevalecer e o que vai se tornar competitivo são as organizações que conseguem aprender e se adaptar. Então, são as organizações que conseguem ter agilidade, as organizações que conseguem se reinventar, aprender a usar novas tecnologias, aprender a rodar novos modelos de negócio e assim ir se reinventando. Porque a única certeza é que tudo será diferente cada vez mais rápido. Com o Celso Chapinotti do Gartner, a postura enquanto indivíduo e das indústrias é de entender e estudar claramente estes impactos na minha profissão, na minha vida, eu enquanto profissional da indústria, estudar ao máximo os impactos, exemplos, casos de sucesso e de fracasso e começar a analisar a minha situação frente
a estes casos, tanto de sucesso quanto de fracasso, e reduzir a curva de aprendizagem e de entrada neste novo cenário, neste novo mundo. Tem que ser uma postura de abertura ao aprendizado, como eu mostrei na minha apresentação, e de buscar encurtar o processo de internalização, assimilação das consequências, entendimento das oportunidades e riscos. Abertura para o novo. Essa, para mim, essa tem sido a resposta do Gartner para a questão 1. Questão 2. As suposições de, na verdade, uma tentativa de visualizar qual será o formato da nossa sociedade no futuro. Os insights apontam para um aumento de desigualdade no desenvolvimento entre nações e regiões, à medida que algumas vão adotar novas tecnologias e culturas com muito mais velocidade do que outras. Além dos aspectos culturais e econômicos, as barreiras regulatórias certamente irão impor ritmos distintos. Por exemplo, em Dubai, que há um controle e autonomia absoluto por parte de um grupo, já anunciaram um Uber, que é um táxi aéreo completamente autônomo, e para entrar em operação nesse ano ainda. Mas é muito improvável que com essa mesma velocidade isso aconteça no Brasil, por exemplo. Acredito que nos próximos anos nós visitaremos cidades que se parecerão com obras de ficção científica, mas outras, provavelmente, vão retroceder no avanço, pois, ao retardarem a adoção de tecnologias, elas vão se tornar menos competitivas globalmente. Outro aspecto abordado é que esse mesmo distanciamento se dará entre empresas, até mesmo entre competidores, aqueles que disputam pelo mesmo setor. Alguns abraçarão as mudanças e desafiarão seus próprios modelos de negócio, enquanto outros tentarão proteger o status quo e correrão o risco de se tornarem obsoletos. Eu gostaria da participação de vocês sobre isso. Sim, claramente haverá e ocorrerá diferenças, né? Como sempre na história da aplicação, na história da civilização humana, as diferenças entre sociedades, entre os países, a velocidade de adoção de novas tecnologias é distinta. Isso continuará ocorrendo. Eu entendo que a projeção é, ao final, todos avançarão. As diferenças continuarão existindo, as diferenças existirão, algumas mais marcantes do que outras, mas no contexto geral, civilização humana, ser humano, tende a avançar como um todo quando deste processo de transformação agora exponencial. Todos os países, todas as sociedades, de modo geral, avançarão de algum modo, sem eliminar as discrepâncias e as diferenças. As velocidades e os recursos disponíveis são distintos, logo, resultados obtidos distintos. E sim, vamos começar a visitar países e algumas sociedades com recursos muito próximos do futuro apenas hoje demonstrado nas telas dos cinemas, com certeza. Bom, vamos lá, seguindo aqui. A questão 2 fala que os insights apontam para um aumento na desigualdade no desenvolvimento entre nações e regiões. Eu discordo desse ponto e acho legal trazer a pergunta número 4. Na pergunta número 4, o debatedor fala aqui também, fala que há um aumento no interesse pelo empreendedorismo, no qual as startups e pequenas empresas poderão aumentar o número e serem fortalecidas. Eu concordo com essa afirmativa. Eu acho que a inteligência artificial, o avanço da tecnologia, vai fazer com que novas empresas e pequenas empresas, startups, de fato, aqui no Brasil, numa garagem na Índia, na China, possam competir, inclusive, com as grandes empresas. Então, eu acho que não vai ter uma desigualdade, sim vai ter um nivelamento do desenvolvimento entre nações desenvolvidas e não desenvolvidas. Essa seria a minha opinião. José da ciência que está falando. A gente tem notado uma certa preocupação, muitas vezes desesperança. Né? Na verdade, durante o evento, não sei quem, falou que nós temos medo até de comprar uma TV, com medo de no dia seguinte ser lançado um modelo mais tecnológico, mais funcionalidades, totalmente diferente. Se nós formos pensar assim, o mundo vai parar. Na verdade, o ser humano, historicamente falando, tem uma capacidade incrível de adaptação a todas as situações, sejam tecnológicas, sejam pessoais, e eu espero que isso também aconteça, e tenho visto isso acontecer em algumas situações. Nós temos que ter a esperança que nós vamos nos adaptar, mas temos que ficar atentos. O que nós não podemos é deixar simplesmente o barco passar. O que nós conseguimos ver, e o que nós conseguimos captar, e o que nós conseguimos usar, vamos fazer. Se nós não conseguimos ver, usar, não fazer nada, aí realmente nós temos que nos preocupar. Nós não vamos conseguir. Ninguém vai conseguir ter todas as tecnologias em mãos. O que você tiver em mãos, use-a da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que isso já vai trazer
ganho não só a tua vida como a tua empresa. Não se desesperança, pelo contrário, as tecnologias estão disponíveis hoje para o mundo inteiro, estão disponíveis via web, via a tua empresa, via a tua empresa vizinha, via o teu amigo. Use, conheça, mas não deixe de conhecer. Busque conhecer o que está e saiba o que é acessível a você. O que for acessível a você é aquilo que vai te trazer o futuro. Muito obrigado. Também foi debatido sobre o aumento do interesse pelo empreendedorismo, no qual as startups e PMEs poderão aumentar em número e serem fortalecidas, gerando ainda mais empregos para atenderem dores específicas de mercado. O que vocês acham a respeito disso? Sem dúvida. Este novo cenário implica em oportunidades para pequenas empresas, pequenas, jovens empresas. Eu mostrei em uma das nossas pesquisas que 50% das soluções, por exemplo, de IoT, internet das coisas, já neste ano, elas serão colocadas no mercado por empresas com menos de 3 anos. Então veja que a oportunidade para as empresas jovens de criar novos modelos de negócio, utilizando plataforma, por exemplo, de internet das coisas e analíticos, se amplia de modo significativo. E é por isso que, muito provavelmente, em uma das pesquisas que eu revelei, nos próximos 10 anos, empresas que ainda não têm seu nome conhecido é que influenciarão a tomada de decisões sobre o uso estratégico de tecnologia nas organizações, e não mais os grandes players tradicionais que nos influenciaram nos últimos anos. E aí abre-se uma oportunidade imensa para o empreendedorismo, para o pequeno negócio, para soluções de nicho. São oportunidades imensas nesse mercado. O Celso deu uma aula, como sempre, e é sempre bom ouvir as aulas aí do Celso, as lições que ele passa para a gente. Juliano mandou muito bem, dando os exemplos aí de inteligência artificial, muito legal. O que eu queria, a minha contribuição é só o seguinte: eu acho que está tendo um reposicionamento do poder econômico, e isso é muito claro. Então a gente vê grandes novas empresas conquistando poder econômico realmente muito grande, quando a gente fala de uma Google, Facebook e por aí vai, Amazon, Alibaba. Então são grandes conglomerados econômicos que não existiam há muito pouco tempo atrás. Por outro lado, você tem oportunidades de negócio para as startups, então pequenos que conseguem se destacar. Isso por causa do barateamento e da acessibilidade à tecnologia, então fica muito fácil. Como o Juliano falou, uma startup na Índia começar a bombar, uma startup no Brasil começar a fazer sentido para a economia. Por outro lado, você vê empresas grandes, importantes, com marca, com poder econômico, que estão seriamente ameaçadas. Você tem bancos, indústrias e empresas realmente muito grandes que estão, no longo prazo, vão ter dificuldades. Isso já aconteceu quando você pega uma Nokia, uma Motorola, uma Blockbuster, uma Kodak, gigantes que não estão aí mais para contar a história. E por fim, você tem as empresas tradicionais que estão dispostas a entrar na briga. Então, são as empresas que realmente estão fazendo a sua transformação digital, criando uma cultura mais dinâmica, mais inovadora, abraçando as tecnologias e fazendo a transformação. Valeu! Já no campo das dúvidas, há uma predominância do sentimento de medo e risco, dado a uma potencial transformação totalmente disruptiva. Se a inteligência artificial já está substituindo trabalhos especializados, qual é o limite para esse avanço? Bom, esta pergunta, Daniel, é a pergunta de 10 bilhões de dólares. Eu diria que em todo o processo da revolução industrial, assim como já vivenciamos no passado, vamos ter que entrar nesta onda para verificar as reais consequências. Acho que nossa dificuldade de projetar impactos nas curvas exponenciais é enorme. Nós somos muito bons nas projeções lineares, nas exponenciais nos perdemos. Confesso que vamos ter que, na viagem, ir descobrindo os impactos, os problemas, as oportunidades, os riscos e ir reagindo a cada uma das consequências desse avanço exponencial. Uma coisa é séria: os líderes de governo e os líderes das empresas, principalmente as grandes empresas, e os líderes governamentais já deveriam estar debruçados sobre os impactos que podem já ser percebidos e denotados e projetados, e já poderiam estar reagindo ou proagindo de modo a preparar ou minimizar ou mitigar
principalmente os impactos negativos desta transformação. É um tema que aparece sempre nas nossas discussões, nas nossas palestras, que é a questão que se a inteligência artificial vai destruir trabalhos, destruir empregos. Eu vou mandar para vocês aqui no WhatsApp 4 links que a gente gosta, que eu achei interessante aqui. O primeiro é a CEO da IBM falando que a inteligência artificial e automação vai criar mais trabalhos, mais empregos do que destruir. A gente concorda com essa opinião, eu vou mandar esse link para vocês. Outro link muito bacana da abc.net, um site da Austrália, que ele fala que são basicamente 3 tipos de trabalho. Ou você vai trabalhar para as máquinas, por exemplo, você trabalha num site de e-commerce, você vai pegar material para ser enviado para os compradores, ou um motorista, por exemplo. Segundo, você trabalha com as máquinas, né? Você é o tipo de, que a gente chama na Take aqui o ciborgue, você usa a máquina para te ajudar, como um cirurgião, o exemplo que ele dá aqui é um cirurgião usando a máquina para um diagnóstico. Ou terceiro, você vai trabalhar nas máquinas, você é um programador de computador, você é um designer, você vai trabalhar para as máquinas. Então, basicamente, você vai ter pessoas que trabalham para as máquinas, com as máquinas ou nas máquinas, né? A gente vai vou mandar um link também super interessante, que é um chatbot, que é a nossa área, que é um chatbot para pacientes de Alzheimer. É fantástico o uso, um case fantástico do uso de inteligência artificial e de tecnologia para ajudar as pessoas com Alzheimer. E vou mandar um último artigo aqui da Forbes, que dá 10 exemplos aí. E quanto à disparidade entre a maturidade do nosso sistema político e de nossos representantes frente a essas mudanças? Será que o legislativo, executivo e judiciário estão preparados para criar regulações e leis que ao mesmo tempo permitam o nosso crescimento em produtividade e bem-estar, mas ao mesmo tempo previna abusos? Claramente o grau de maturidade hoje dos nossos gestores públicos em geral, principalmente das lideranças, em todas as 3 esferas, ainda está muito incipiente, né? Há muito que avançar. As agendas hoje no Brasil, os tópicos hoje que estão na agenda desses líderes ainda é do século passado. Eles precisam claramente avançar, precisam ser preparados, precisam se educar, precisam ser alertados quanto à mudança dessa agenda e avanço no grau de maturidade para a tratativa de problemas extremamente críticos e estratégicos para a nossa nação. Bom, último comentário, encerrando minha participação, é a questão 6, que pergunta a respeito se o nosso legislativo, executivo e judiciário estão preparados para criar as regulações. Eu não sou muito a favor do governo ficar regulando, eu acho que tem que ter algum tipo de regulamentação, mas eu não acho que tem que partir somente do lado do Estado. Eu vou passar um link para vocês super interessante, que é uma parceria que foi criada entre Google, Amazon, Microsoft e Facebook. Eles criaram uma parceria para discutir as práticas sobre ética, transparência e privacidade da inteligência artificial. Então, posso até concordar um pouco que o governo não está preparado, nossas instituições não estejam preparadas para isso, mas eu acho que a iniciativa privada também pode criar aí suas associações e criar seus códigos de conduta, e isso é um trabalho que tem que ser feito também em paralelo com o trabalho das nossas instituições. Vou encaminhar esse link também. Pessoal, agradeço mais uma vez a participação, espero que eu tenha respondido pelo menos parte das perguntas, não estou muito acostumado a trabalhar assim, responder de 1 minuto, mas espero que tenha ajudado aí. Qualquer coisa, estou à disposição e a gente pode gravar uma réplica ou uma tréplica aí a critério de vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado.